Bem, queridos irmãos, no evangelho que acabamos de ouvir, nós contemplamos uma cena muito significativa. O velho Simeão, que vivia no templo, esperando a redenção, ele vai ao templo naquele dia, exatamente uns 40 dias depois do nascimento de Cristo, Jesus Cristo, e lá encontra o menino. Na realidade, o povo hebreu, ou melhor, o povo de Israel, esperava a vinda de um Messias. Uns tinham a ideia do Messias como um homem político que vinha trazer a libertação do jugo dos romanos. Outros tinham o Messias como alguém que vinha trazer muitos bens materiais. Outros que viriam trazer um grande poder material e militar para os judeus. E muitos esperavam o Messias realmente como a salvação de Israel, no sentido mais espiritual. Eram os justos, como temos o exemplo de São José e o exemplo do velho Simeão. Mas Simeão, depois que toma o menino nos braços, ele faz duas profecias. A primeira é com relação a Jesus Cristo, ao menino, e outra com relação a Maria. Hoje reflitamos um pouco a respeito dessa profecia que ele faz com relação ao menino. Este menino está colocado para a ruína e para a ressurreição de muitos em Israel, e para ser sinal de contradição. Porque Jesus Cristo seria colocado para a ruína. Para a ressurreição nós entendemos, para nos libertar do pecado, nos transformar, nos dar uma nova vida. Mas por que para a ruína? Para a ruína, não que Cristo seja a ruína de alguém, mas é da nossa aceitação a Ele, da nossa união com Ele, ou não, é que depende a nossa ressurreição ou a nossa ruína. Quando Ele foi colocado na cruz, havia 2 ladrões. Para um, Ele foi salvação. Para outro, que não quis, não foi salvação. Não sabemos o que aconteceu depois com aquele outro ladrão. Mas o fato é que na cruz, um teve Cristo como salvação. Lembra-te de mim quando estiveres o teu reino. O outro não. O outro maldisse a Jesus. De modo que é nesse sentido que Cristo pode ser para nós salvação se nós o aceitamos, o acolhemos, e temos uma união íntima com Ele, e é dessa união que depende toda a nossa vida espiritual, nossa vida de cristãos, para sermos autênticos filhos de Deus. E aí Cristo, nosso Senhor, vai ser para nós salvação, vai ser para nós ressurreição. E se por outro lado nós o rejeitamos, querendo fazer não o que Ele quer, não a nossa vivência com Ele, mas querendo viver do nosso jeito, a nossa vontade, então Ele não vai ser salvação, aí nós teremos ruína. Por isso esse menino está colocado como salvação e como ruína. Mas o velho Simeão usa uma outra palavra, que tem um significado muito profundo, e que a gente passa muitas vezes sem perceber. E esse menino está também como sinal de contradição. Sinal. Essa palavra sinal é muito significativa aí na boca do Simeão, que estava cheio do Espírito Santo. Então nós voltamos a 730 anos antes, quando o reino estava dividido, o reino de Israel e o reino de Judá, seria o povo de Deus, estava dividido, 730 anos antes, no tempo do profeta Isaías. Então aí vocês já podem gravar que Isaías viveu 730 anos antes de Cristo. Naquela época,
se expandindo um reino, o reino dos assírios. E o rei dos assírios, ele ia tomando os outros reinos, invadia, tomava, organizou um grande exército para isso, muito bem administrado, ia pegando os reinos, ia dividindo as populações, colocando umas para um lado, outras para outros, exigindo impostos de todos esses reinos conquistados, de modo que o rei dos assírios, nessa época, fazia muitas guerras. Por causa disso, 2 pequenos reinos, o da Síria, um pouco ao norte, da capital Damasco, e o reino de Israel, se coligaram para irem contra o rei dos assírios. No reino de Judá, reinava o rei Acás. E era no reino de Judá que estava Isaías. Reinava Acás. Os 2 reis, lá do norte, os pequenos, fizeram uma coligação contra os assírios e chamaram então Acás para se aliar a eles, para terem os 3 reinos contra o outro. Como o rei dos assírios era muito poderoso, Acás sabia que os 2 de cima iam perder, ele não aceitou fazer essa coligação. Então começou a ser invadido em várias frentes pelos reis da Síria e de Israel, que iam tomando Jerusalém, e lá iriam colocar um rei para, tirando Acás. Acás, então, pensou em pedir a proteção aos assírios. Aí que entra o problema, porque Acás era o rei de Judá, fazia parte do povo de Deus, adorava o verdadeiro Deus, tinha lá em Jerusalém o seu templo, o templo de Deus, e os outros eram, sobretudo os assírios, eram pagãos. Então, pedir proteção a um pagão que era inimigo de Deus, porque era pagão, e adoravam os demônios, os deuses falsos são demônios, por causa disso, pedir proteção seria, por um lado, politicamente bom, porque ele venceria os outros 2, porém, ele, moralmente e do ponto de vista religioso, ele teria que se submeter, no certo sentido, à falsa religião. Mas Acás já tinha decidido pedir proteção para o rei dos assírios, pagão. Aí é que entra o profeta Isaías. Quando vocês lerem Isaías no capítulo 7, vocês vão entender por quê. Aí que entra o profeta Isaías e chega para ele, que Isaías era contra esse pedido de proteção. Isaías chega para ele e diz: pede então a Deus um sinal. Olha o sinal. Pede um sinal, seja no alto dos céus, seja nas profundezas, pede o sinal. E Acás, querendo mostrar-se devoto, mas já tendo tomado a decisão de se unir aos pagãos, ele diz: não pedirei o sinal e não tentarei o Senhor meu Deus. Aí Isaías, em nome de Deus, diz para ele: pois Deus vai te dar o sinal. Qual é o sinal? Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado Emanuel. Era esse o sinal que Deus mandou Isaías falar para Acás. Eis que uma virgem conceberá, esse é o sinal, e dará à luz um filho. Muito se perguntou o significado desse sinal. O fato é que, contra a vontade de Deus, Acás se aliou ao rei dos assírios. Depois o rei dos assírios tomou os outros 2 reinos. Acás vai a Damasco prestar homenagem junto com os outros reis ao rei dos assírios, e lá assiste ao culto pagão. Assistindo ao culto pagão, desenha lá o altar pagão, manda para o sacerdote lá de Jerusalém, o sacerdote Urias, manda que ele faça um igual em Jerusalém. Quando ele volta para Jerusalém, ele oferece sacrifícios a Moloque, que era um falso deus, um demônio que exigia sacrifícios humanos, e ele, segundo o livro de Crônicas, ele ofereceu o sacrifício do próprio filho a Moloque. Quer dizer, para fugir de uma situação momentânea, ele termina se aliando com o pagão e prejudicando todo o povo,
toda a fé do povo, levando todos a uma verdadeira idolatria. Ele tinha 20 anos, com 36 ele saiu, com 16 anos apenas, depois sucedeu Oséias, mas de qualquer forma, ele terminou fazendo uma aliança com um pagão para fugir de uma situação momentânea. E por que Deus então manda aquele sinal? Aí é que está o X da questão, o sinal. E esse texto de Isaías vai ser o texto que São Mateus vai usar para provar que aquele sinal que Deus vai mandar é Jesus Cristo, que vem da Virgem Maria. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho. E ele será chamado Emanuel, ou Deus está conosco, Deus vive conosco. Vamos voltar aos tempos de hoje, 2012, quase 2013. Cada um de nós, em determinados momentos da vida, vive uma certa situação como a de Acás. Precisamos, por exemplo, tomar certas decisões na nossa vida. E somos tentados, muitas vezes, a fazermos certas alianças com o erro, com o mal. Ou para sermos politicamente corretos diante dos outros, ou para não sermos, entre aspas, mal falados, ou para sairmos de uma situação que poderia parecer embaraçosa. O fato é que nós, em determinadas decisões, nos sentimos pressionados de um lado e de outro para tomarmos decisões, e tomando uma podemos fazer o mal, tomando outra fazemos o mal. Aí é que entra a palavra de Isaías, que São Mateus repete. Não se esqueça do sinal que Simeão coloca lá, confirmando. As nossas decisões devem olhar sempre para esse sinal, que é Jesus Cristo. De modo que o nosso critério de avaliação para nos decidirmos nos diversos momentos da nossa vida deve ser sempre olhando para o sinal, que é Jesus. É assim que Jesus quer, então vamos fazer. É assim que Jesus quer, decidimos. Jesus não quer desta forma, então não posso fazer dessa forma. Porque não importa se depois de uma decisão radical por nosso Senhor, eu venha a passar por dificuldades, ser triturado, massacrado, sofrer injúrias, ou ficar doente, ou morrer, não importa. O importa é que com este sinal, eu tenho o Emanuel, isto é, eu tenho Deus comigo. E se eu estou com Jesus Cristo, e se escolho me decidir por Ele, embora os inimigos queiram fazer aliança comigo, me prometendo certas vantagens, eu não posso nunca. Por quê? Porque minha decisão é com esse sinal. Eu sei que com Ele eu vou vencer. Sei que Ele vai caminhar comigo. Sei que Ele não vai me deixar ser derrotado. Sei que eu vou ter a plenitude da vida com Jesus Cristo. Sei que a minha verdadeira felicidade, paz, tranquilidade e vida eterna está com Ele. Por isso eu não posso abrir mão de Jesus Cristo. De modo que nos momentos em que a coisa pareça um pouco desesperadora, eu olho para esse sinal e me lembro do rei Acás, que não quis olhar esse sinal. Ele preferiu confiar mais na sua articulação, no seu tino político, do que em Deus. Por isso, ele teve a proteção que queria, mas em troca, ele teve que adorar o próprio demônio. E depois perdeu. Um tempo passou, e ele passou para a história como esse rei que faz
16 anos só de reinado, muito pouco tempo. Ele passou para a história como esse rei que, para tentar uma espécie de proteção, termina se aliando ao inimigo. E por isso se perde e leva todos à idolatria, inclusive ele, no próprio altar de Deus. Ele tira lá as peças do altar, destrói, que Salomão tinha colocado, e põe lá um altar pagão. Na igreja acontece a mesma coisa. A igreja muitas vezes se vê diante, ou o Papa, ou os bispos, ou mesmo os párocos, enfim, a igreja como tal, muitas vezes se vê diante da mesma situação de Acá. Ou ela adere ao grande inimigo, que no fundo é o demônio, com suas organizações, que querem dar uma espécie de proteção para a igreja, mas a igreja se submetendo às suas ideologias, e a igreja é tentada a isso, em nome de uma certa ordem mundial, a igreja se submeter a esses inimigos, seria o grande rei assírio que vai dominando tudo, ou a igreja começa a ter aliados no mundo que são contra ela também, porque querem colocar as suas ideias dentro dela para levar os seus filhos a aderirem a uma outra doutrina que não a de Jesus Cristo. São os dois reininhos do norte que vêm contra a igreja, penetrando, para que, de repente, a igreja não comece a querer agradar a todos, a mudar a sua doutrina, mudar a sua pregação, deixar Jesus de lado em troca de uma certa paz com o mundo. Aí é uma grande tentação que a igreja tem. Por isso, graças a Deus, a igreja é guiada pelo Espírito Santo, embora em muitos momentos na sua história, não como igreja, mas como pessoas, tenham havido certas concessões, mas a igreja como tal, ela é a continuação histórica de Jesus, o Deus conosco. E vai ver sempre esse sinal, de modo que a igreja nunca pode fazer concessões ao erro. Nunca! Ela não pode cair na história de Acá, senão ela se destrói. Como ela é guiada pelo Espírito Santo, alguns até da igreja fazem, mas isso é caso de cada um, e muitas vezes levam outras pessoas ao erro, como aconteceu na história, e acontece às vezes. Mas a igreja como tal, ela é santa na sua essência, ela é divina na sua essência, ela não é pecadora. Dizer que a igreja é pecadora é um erro. A igreja ela é santa, pecadores são os homens, a igreja não. De modo que a igreja, então, ela muitas vezes é tentada como Acá. Mas aí é que vem o sinal, Deus está com ela. E a igreja, então, ela sempre vai vencer. Embora muitas vezes seja maltratada, enxovalhada, perseguida, porque não agrada os outros reis. Não agrada. Porque ela tem que seguir a doutrina de Cristo. É o único critério. Assim também nós vamos tomar um cuidado para pautarmos a nossa vida como a igreja em nosso Senhor Jesus Cristo. Por esse sinal, que é o Cristo, é um sinal de contradição, como disse Simeão. É um sinal de contradição. Para uns agrada, para outros não. Para uns ruína, para outros ressurreição. Para uns salvação, para outros perdição. Porque esse sinal atrai a todos. Todos os homens vão se prostrar diante de Cristo. Todos. Uns vão se salvar, outros não. Mas todos vão se prostrar. Porque esse é o único sinal que nos é dado em toda a história humana que nos leve para a vida eterna. Vamos agradecer a Deus então, o Natal. E o Natal nos faz lembrar isso. Né? Eu tenho Deus comigo. Eu tenho Jesus caminhando no meu dia a dia. E quanto mais eu me configuro com Ele, mais eu chego à plenitude. Como ser humano, melhor vai ser minha vida, mais santo eu vou me tornar e a vida eterna eu vou atingir. Que nosso Senhor, então, nunca nos abandone, ou melhor, que nós nunca o abandonemos, né? Que Ele sempre é fiel. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.